Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. No dia de hoje, a leitura se encontra no livro do Atos dos Apóstolos. Bora para a primeira leitura? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, no dia de hoje? Qual é o milagre, o prodígio que Deus tem na nossa vida? O que é que Deus nos tem a dizer referente a esse dia maravilhoso, essa tarde maravilhosa? Bora pro vídeo? Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele tivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé, depois de terem pregado o evangelho naquela cidade. E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejum, eles confiavam ao Senhor em que havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos por versículo, o versículo que nos leva a entender esse evangelho tão bonito. Reuniram-se a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles. Gente, essa passagem nos traz na atualidade, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente é apredejado por levar o evangelho de Deus, por levar a palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé nos mostra a necessidade da gente não parar, da gente seguir com aquilo que Deus tem para nós, para a gente poder chegar no céu. Esse evangelho, essa passagem bíblica nos convida a nós colocarmos no serviço de Deus. Eu te pergunto, o que você faz para servir a Deus? Você ajuda na sua paróquia? Você ajuda na sua comunidade? Como é? Porque a igreja, a paróquia da gente, a nossa comunidade, ela tá sempre precisando, gente, de operário. A palavra diz, né? Envia, Senhor, operário a mês. O trabalho é bastante, mas os operários são pouco, né? É verdade. Sempre tá faltando alguma coisa. Então a gente pode aportar aquele grãozinho de areia. E também a gente vê um Paulo que ele foi apedrejado. Mas Paulo, ele não parou, ai, que me apedrejaram, ai, coitadinho de mim, eu vou ficar aqui parado. Não, gente, ele se levantou e ele seguiu a missão. Ou seja, ele fez todo aquele recorrido que Deus tinha programado para ele fazer. Então é isso. Como estamos nós fazendo? A gente tem vontade de parar. Quando a gente vem os problemas, vem as preocupações, a iniciativa da gente é parar. Quando vem o apedrejamento, esse apedrejamento é fisicamente, mas ele pode ser espiritual, ele pode ser uma perseguição, porque cristão é perseguido. Se você está realmente comunicado com Deus, gente, você chega no lugar,
você já vê as pessoas, elas olham você diferente, elas já julgam você sem você ter feito nada, sem você até mesmo se apresentar, né? Isso também pode ser uma forma de apedrejamento, uma perseguição, aquele desprezo, né? Aquele passivo-agressivo, aquela pessoa que é passiva, agressiva, um pouco debochada. Então é assim a vida, mas nós temos que fazer assim como Paulo fez, seguir o recorrido. Tudo aquilo que Deus colocou no seu caminho para você seguir, você vai seguir, independente que tenha apedrejamento, perseguição, calúnia, defamação. É muito importante você não parar. Por quê? Porque Deus está aí com você. E se Deus está no seu barco, se Jesus está no seu barco, esse barco não vai afundar. É muito importante a gente ter essa consideração. E olha só, a comunidade, aqui também se refere a que Paulo levava a palavra a todos os pagãos e depois se reuniu a comunidade. É muito importante, gente, a gente não rezar sozinho. Para você não ter... Eu vou dizer a palavra retalhamento. Gente, eu moro no Chile, então tem algumas palavras que eu já, né, tem muitos anos que eu não moro no Brasil. Mas para você não ter um retalhamento, o que significa? Você tem que... A importância da gente rezar em comunidade, da gente estar presente na nossa comunidade, da gente também poder, por exemplo, ir, se a gente tem alguma complicação, que a gente possa ir a cada certo tempo conversar com o sacerdote da nossa paróquia. A gente está mais unido como comunidade. A gente não está sozinho. Porque a gente tem mais força estando em comunidade. Participa da missa na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia. Reza o seu terço. Faz a sua parte, os seus 50%. Mas não pare. Tá desanimado? Gente, para, é normal a gente se cansar, é normal a gente ter desânimo, mas para, faz a sua oração, conversa com Deus. Oh Deus, dá-me força, dá-me sabedoria, me guia, certo? Para você não desistir. Porque se você é apedrejado, você é criticado, você é desprezado, você é humilhado, a tendência da gente é desistir. Mas lembra, gente, nós não somos desse mundo. Nós somos do céu. Então a gente tem que começar a desejar o céu desde aqui. Santa Teresa dos Andes, ela tem uma fala muito bonita, né? Se você não adorou Deus na terra, o que você vai querer fazer lá no céu? É uma coisa assim, né? Uma frase meio assim. Mas ela tem razão. Se você não fez, se você não conheceu Deus aqui na terra, você não adorou esse Deus maravilhoso, esse Deus que quando a gente levanta, gente, tá tudo, né? Tá esse sol aqui, tá uma tarde tão bonita, tão gostosa. Então eu falo, gente, Deus tem tudo preparado para nós. Eu confesso, essa semana eu tava com uma preguicinha, domingo incluso eu tava com muita preguiça de ir à missa, eu não queria ir à missa, eu queria que a missa terminasse logo, incluso eu tinha feito comentário pro meu marido em casa, eu não quero ir à missa, eu tinha reclamado, né gente, murmurado, o sacerdote demora muito na missa. E foi tão engraçado que na homilia ele falou, tem gente que fala que a missa demora muito, mas a missa não demora muito, é a pessoa que tem pouco amor por a Eucaristia, e é verdade, mas também nos faz a gente caminhar. Eu não tava com vontade, essa semana eu já comecei sem vontade, aí com uma vontade de parar, uma vontade de descansar, de repousar no espírito, é que eu mereço descanso. Não, mas eu não parei, eu fui sem vontade na missa. E chegando lá, né, Deus, eu fui escutando as palavras, eu fui vendo minha comunidade, eu não estava escalada para ler a leitura, eu li a leitura, ou seja, gente, se eu não tivesse ido, não tinha quem ler a leitura. Então, olha a importância, eu não estava escalada para ler, mas eu servi a Deus, é tão gratificante a gente poder servir a Deus.
Então, vamos deixar de preguiça. Você que não tem ido à missa, eu falo pra você, gente, católico tem que ir na missa todos os domingos. Se você não vai na missa, você não participa da missa do domingo, você não pode receber a Eucaristia. Ai, mas domingo é dia de descansar. Vai no sábado à noite. A missa do sábado à noite é o mesmo evangelho do domingo e também vale para o dia de domingo. Não pode ir domingo? Vai a sábado à noite, vai a domingo de manhã, vai a domingo à tarde, domingo à noite. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar? Nós falamos nos vídeos passados de deixar os deuses, né? De colocar Deus no lugar. Vamos colocar Deus no primeiro lugar, gente. Então, vamos descansar em Jesus. Estamos cansados, estamos desanimados, mas vamos descansar em Jesus. Vamos fazer aquilo que Paulo fez? Foi apedrejado, foi caluniado, mas ele seguiu. Então, nós vamos seguir com essa força, não na nossa força, na força de Jesus. Vamos colocar todos os nossos fardos em Jesus, todo o nosso cansaço e seguimos caminhando. Então, a leitura de hoje nos traz isso. Nos traz Paulo, que foi apedrejado por levar o evangelho. Incluso pensavam que ele tinha morto, mas ele se levantou e ele seguiu. Então, é isso que Deus nos está dizendo nos dias de hoje. Tá cansado? Descansa em Jesus. Coloca os seus fardos em Jesus. E avança. Avança. Um passo à vez. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, comente. É muito importante para nós como canal. Às vezes dá vontade de desistir, mas eu sei que Deus tem uma missão. Eu sei que Deus tem para nós uma missão e vamos cumprir essa missão. Vamos crescer juntos, vamos um dia à vez. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.